Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo a gente vai resolver aí a nossa primeira lista pensando no Enem 2021 e nos vestibulares 2022. Essa lista é sobre Grécia Clássica, ou seja, a primeira parte dos conteúdos de Antiguidade Clássica, e ela está dividida em duas partes. A primeira parte da lista são exercícios do tipo teste, questões objetivas, tanto do Enem como de primeiras fases dos vestibulares, e já a segunda parte aí sim são exercícios dissertativos, né? Exercícios que normalmente nós vemos nas segundas fases, nas provas específicas para quem está concorrendo aí a cursos de humanas. Então, para começar, a gente tem o seguinte: Enem 2020, ou seja, o último Enem que foi aplicado. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, mesmo tendo isso em conta a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 a 5 a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Bom, primeira coisa sobre esse exercício, né? Primeiro, ele fala que o conceito de povo e cidadão, né, você pensando que são sinônimos nesse contexto que ele deixa bem claro, se torna restritivo. Por quê? Porque na concepção ateniense, mesmo no período da democracia, cidadãos, que eram as pessoas que podiam participar das decisões da cidade, né, da vida política, era um número muito pequeno, muito restrito, em comparação à totalidade dos habitantes da cidade. Por quê? Porque haviam formas de restrição. Escravos não participavam da vida política, as mulheres não participavam da vida política, né? Os homens livres também tinham formas de restrição, né? Não podiam ser estrangeiros. Em outras sociedades gregas, né? Em outras formas de comunidade grega, também haviam restrições. Então, vamos lá. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no texto, no excerto, promoveu. Então, pensando nessa democracia ateniense que era restritiva, mas que era de participação direta, o que ele quer dizer com isso? O cidadão participava diretamente da Assembleia, ou seja, não havia a eleição de representantes dos cidadãos, era o próprio cidadão que tomava parte. Então, olha lá, a competição para a escolha dos representantes já não faria sentido. Campanha pela revitalização das oligarquias, né? O que são oligarquias? São formas de restrição à participação política, onde você tem um peso muito grande das questões socioeconômicas, né? Restringir a cidadania só aos donos de terra ou só às pessoas que tivessem determinada renda, isso é uma caracterização de oligarquia. Estabelecimento de mandatos temporários, mas mandato temporário seria algo que corresponde também à eleição de representantes. Então repare como o Enem ele bota elementos que são distratores, que são incorretos, meio que replicados, né? Então tome cuidado com isso. O declínio da sociedade civil organizada, ou seja, uma decadência dessa sociedade civil, mas se a gente for pensar que a democracia ateniense é o ápice da sociedade ateniense, não é o declínio, né? E aí sobrava a última, né? Participação no exercício do poder, que era o item correto, e que remete ao conceito ali de participação direta. Então, a questão 2 do Enem 2010, né? Então um Enem já de um bom tempo atrás, diz o seguinte: na Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, Shakespeare introduziu peças nas quais temas como o amor, poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em versos e os demais em prosa. Então, olha só uma característica de forma, né? No Brasil colonial, os índios aprenderam com jesuítas representar peças de caráter religioso. Tem a questão do teatro, os jesuítas empregavam o teatro como forma de catequese, né? Através do teatro e da participação dos indígenas nessas representações teatrais, você ensinava
a eles histórias bíblicas, né? E com isso também valores e conceitos que o catolicismo queria pregar aos indígenas. Então, é uma questão que fala do teatro na Grécia Antiga, do teatro shakespeariano e do teatro jesuítico, quer dizer, permeia o teatro por 3 fases, né, da história da sociedade ocidental. E aí vinha a questão, né? Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro. Cuidado, porque no caso dos jesuítas você até tem uma estrutura, uma instituição, né, a Igreja Católica, por trás disso. Mas, por exemplo, Shakespeare é um autor, né, independente. O teatro grego também não era necessariamente controlado pelo Estado. Então, o item A é complicado. B. Diversão e expressão de valores e problemas da sociedade. Pode ser, né? Você vai ao teatro como um entretenimento, isso é algo muito difundido, né? Mas você tem na temática desse teatro, principalmente quando ele explora ali as formas gregas e o teatro shakespeariano, né? De falar que se trata de problemas como o bem, o mal, o amor, quer dizer, questões morais, questões que tocam aquela sociedade, você tem não só a forma de entretenimento, mas também a discussão de temas que são pertinentes àquela sociedade. C. Entretenimento popular que se esgota na sua função de distrair. Olha só, o item C vai dizer que a única função do teatro é o divertimento. Quer dizer, não há discussão, não é possível usar o teatro para aprofundar algo. D. De manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças. Mas aí volta em algo muito parecido com o item A, né? De que o autor tem uma função ali de manipular, né? De levar a população a agir de uma determinada forma e por isso ele usa o teatro como um elemento manipulador apenas. E a E, de entretenimento, que foi superada hoje e substituída pela televisão. Bom, aí você teria que ignorar a existência de um teatro nos dias de hoje, né? E dizer que também a televisão é meramente um elemento de entretenimento, que não é também um elemento de difusão de ideias e de informação. Então aqui, né, o item B era o item correto, né, que intercala essa ideia da diversão e também, né, da expressão de problemas, valores, conceitos, ideias da sociedade que produziu aquela forma de teatro, aquela peça, né? Aquele roteiro, aquele escrito. Bom, vamos aqui para o terceiro exercício, Enem 2015. O que implica o sistema de polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Ou seja, ele está no texto, né, argumentando que a palavra, ou seja, o debate, o enfrentamento na arena política se dá por meio da palavra, né, o peso, então, do debate e da discussão. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Então, galera, vamos lá. Se ele diz no texto que o debate, o enfrentamento de ideias, a discussão é o elemento central, a ágora é justamente o local aonde você tinha os debates, onde você tinha o encontro dos políticos. E aí lembrando que políticos, no caso da democracia ateniense, são os cidadãos. Então, olha lá. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. Mas se haviam reis, não seria a democracia ateniense. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado, exposta por seus magistrados. Bom, aqui temos 2 pontos complicados. Primeiro, nem todos os homens livres eram cidadãos, porque você, por exemplo, podia ser um estrangeiro residente em Atenas, você é livre, mas você não seria cidadão. E
quando ele põe ali magistrados, os magistrados seriam os funcionários públicos, né? Magistrado é um termo que a gente usa no Brasil, mas que a gente usa também muito para falar do Estado romano. E não corresponde à lógica da democracia ateniense, né? Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade, ou seja, esse lugar do encontro dos cidadãos para que se discutisse e se chegasse às deliberações necessárias, né? Ou seja, a ágora é o local da assembleia. Reunir exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Mas aqui repare como é extremamente específico, né? Em caso de guerra, mas isso não corresponde à vivência cotidiana da democracia ateniense. Então, mesmo que houvesse esse elemento de uma assembleia militar em casos de guerra, isso não poderia ser um sinônimo, uma prática considerada usual na democracia ateniense. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se nas assembleias. Então, mas aí volta no conceito da questão anterior sobre participação direta desses cidadãos, né? Na primeira questão, eu ordenei essas questões, ignorando a data em que elas foram colocadas nos exames, justamente para isso, né? Para a gente fazer essa relação e revisar esse conceito. Então, quer dizer, não havia eleição de representantes, os cidadãos participavam diretamente, por isso que aqui é a alternativa C. Questão 4 da FUVEST, já uma questão antiga, de 2007, pessoal. Mas que é uma questão interessante, né? Porque dá para explicar dois conceitos, além do que a questão pede, né? Então tá lá, num processo em que era acusado e a multidão ateniense atuava como juiz, Demóstenes, orador político, né? Aí tem a data, né? Século IV a.C., jogou na cara do adversário, também um orador político. Na verdade, os dois são cidadãos, né? Isso que a palavra orador político é quem pode ir à Assembleia e falar. As seguintes críticas. Sou melhor que Ésquenes e mais bem nascido. Não gostaria de dar a impressão de insultar a pobreza, mas devo dizer que meu quinhão foi, quando criança, frequentar boas escolas e ter bastante fortuna para que a necessidade não me obrigasse a trabalhos vergonhosos. Tu, Ésquenes, foi teu destino, quando criança, varrer como um escravo a sala de aula onde teu pai lecionava. Demóstenes ganhou triunfalmente o processo. Bom, a primeira coisa que é importante aqui, depois a gente vai fazer a questão, é o seguinte. Primeiro, em nenhum momento o texto diz do que o Demóstenes é acusado, mas diz que ele foi vitorioso. E o único argumento que é exposto aqui no texto é que ele reduz o seu adversário, ele menospreza o seu adversário, não pelo argumento de Ésquenes, mas pela condição social da qual Ésquenes vem. Então, quer dizer, ele aqui usa aquele argumento de retórica, né, o argumento ad hominem, em que eu ataco o meu oponente em nível pessoal, diminuo ele e construo a seguinte lógica. Como você é um indivíduo inferior a mim, logo você está errado e eu estou certo. É isso que o Demóstenes faz. Né? E isso é um argumento muito baixo de retórica. Né? Você não derruba, você não contradiz o argumento, você ataca o indivíduo. Né? Isso é muito usual, mas é um argumento muito precário, muito tosco, né? Embora funcione. Né? Mas, de novo, funciona dentro de certos ambientes onde se impera a questão da profunda desigualdade social e onde isso se reflete no andamento das leis. Outra coisa importante é que ele menospreza o Ésquenes pelo fato do Ésquenes ter que ter trabalhado varrendo, ou seja, um trabalho manual, como um escravo, ou seja, ele equipara Ésquenes a um escravo e vai dizer que isso é algo que o reduz absurdamente. Pessoal, sociedades pautadas pela escravidão sempre associaram certas funções aos escravos e isso se torna um demérito para um homem livre realizar tarefas semelhantes. Então aqui, de novo, o desprezo completo pelo trabalho manual.
Então, a fala de Demóstenes expressa a transformação política que fez Atenas retornar ao regime aristocrático depois de derrotar Esparta na Guerra do Peloponeso. Bom, a Guerra do Peloponeso é a guerra entre as cidades-estado, né, mas não há esse retorno à aristocracia, né? A aristocracia seria algo que a gente pode traduzir como nobreza, tá? Mas se fosse realmente um regime aristocrático, um homem, por exemplo, como Ésquines, sequer estaria na Assembleia, né? Então não haveria esse debate. B. A continuidade dos mesmos valores sociais igualitários que marcaram Atenas a partir do momento que se tornou uma democracia. Bom, primeira coisa, vários exercícios remetem a essa ideia de igualdade no mundo antigo. Isso não existe, porque são sociedades pautadas pela escravidão. Então não é possível você estabelecer que eram valores igualitários. C. Valorização da independência econômica e do ócio, imperante não só em Atenas, mas em todo o mundo grego antigo. O que é o ócio? O ócio é você não precisar realizar trabalhos para se sustentar, é você não precisar se preocupar com a sua subsistência, que é justamente o que o Demóstenes considera que o torna melhor que Ésquines. Decadência moral de Atenas, depois que o poder político da cidade passou a ser exercido pelo Partido Conservador. Bom, a questão de partidos numa democracia como Atenas não faz muito sentido, embora partido, né, na sua origem, seja justamente grupos de pessoas que se agrupam em torno de mesmas ideias, tomar partido de algo. Mas não é o caso, não é isso que o fragmento mostra. E a última, né? Crítica ao princípio da igualdade entre os cidadãos, mesmo quando a democracia era a forma de governo dominante em Atenas. Pessoal, não pelo seguinte, a igualdade entre os cidadãos era a igualdade de direito de se manifestar na Assembleia, de participar da vida política. Não pressupõe uma igualdade econômica entre eles. Então, o Demóstenes não está atacando Ésquines no que diz respeito ao seu direito de cidadania, né? Então, aqui a melhor era, de fato, a alternativa C, né, que falava do ócio, né, e da independência econômica. Obviamente, em cada cidade grega, isso era lidado de forma diferente, né? Para que se usava o ócio e a forma como isso era compreendido entre os cidadãos. Nunca temi homens que têm no centro de sua cidade um local para reunirem-se e engajarem-se uns aos outros com juramentos. Com essas palavras, Ciro insultou todos os gregos, pois eles têm suas ágoras, praças, onde se reúnem para comprar e vender. Os persas ignoram completamente o uso de ágoras e não têm lugar algum com essa finalidade. Heródoto, que é um autor grego, né? O Heródoto é o cara que faz vários relatos aí do mundo grego. No caso aqui ele está relacionando o mundo grego ao mundo persa, né? Ciro, rei dos persas. O texto expressa a inferioridade dos persas que, ao contrário dos gregos, não conheciam ainda a vida em cidades. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Ele fala que os persas não têm ágoras, ou seja, nas cidades persas não existe um lugar com a mesma finalidade que a ágora, ou seja, que é a Assembleia dos Cidadãos. Mas os persas têm cidades, né? Na Mesopotâmia, na Pérsia antiga, nos territórios que os persas dominaram, haviam cidades, embora fossem muito mais cidades com finalidades religiosas e comerciais, e não tivessem, obviamente, assembleias, até porque era um império, né? Era um poder centralizado na mão de uma pessoa. B. A desigualdade entre gregos e persas, apesar dos mesmos usos que ambos faziam do espaço urbano. Não, porque o espaço urbano para os persas não tinha a ágora, não tinha essa finalidade de uma assembleia política. C. Caráter grego, fundamentado no uso específico do espaço cívico, constituído em oposição aos outros. O que seria esse uso específico do espaço cívico? A ideia de que o espaço da cidade é um espaço da política, a ideia da polis, da cidade-estado, de que os limites da vida da cidade são também os limites da atuação de um determinado tipo de Estado.
de legislação. E isso torna, de fato, o espaço cívico grego muito distinto de outras formas de estrutura de outras sociedades. D. A incapacidade do autor olhar com objetividade os persas e descrever seus costumes diferentes. A gente até pode pensar, bom, o Heródoto como grego, ele tem problemas para descrever o outro, porque ele faz os outros de acordo com um parâmetro de comparação. Mas ele consegue, de certa forma, descrever os persas, né? Ele inclusive, é extremamente objetivo. Ele fala, os caras não têm ágora. Ponto. Eu traço uma diferenciação por um critério muito claro. E a complacência dos persas para com os gregos, decorrente da superioridade de seu poderio econômico e militar. Mas ele não é complacente, né? Ele está menosprezando, na verdade. Então aqui era o item C, né? O caráter grego, né? O grego é diferenciado dos outros justamente pela existência da ágora. Agora vamos à parte dissertativa aqui da lista, né? A segunda metade dos exercícios. O primeiro é um exercício da FUVEST 2006. Eu sei que é um exercício já antigo, é um comando, inclusive, de questão que não é mais usual, mas ele é um exercício interessante para a gente rever um certo conceito. Tendo em vista as cidades-estado, polis, comente a seguinte passagem do livro História, no qual Heródoto verifica a existência da, entre aspas, unidade de todos os helenos pelo sangue e pela língua, e os templos dos deuses e os sacrifícios oferecidos em comum, e a semelhança da nossa maneira de viver. Faça comentários em termos de item A, identidade dos gregos, item B, significado da polis. Tá? O comando dessa questão, de fato, ele não é muito específico, como hoje você observa nas provas, especialmente da FUVEST. Mas vamos lá, identidade dos gregos. No texto, ele fala da unidade de todos os helenos, ou seja, dos gregos, pelo sangue e pela língua, templos e deuses, ou seja, os gregos são iguais porque têm a mesma língua, a mesma origem, segundo ele, o sangue, templos dos deuses, ou seja, a mesma religião, sacrifícios em comum e a semelhança da maneira de viver. Essa maneira de viver, eu entendo que pode gerar uma controvérsia. Por quê? Porque se a gente for pensar maneira de viver no sentido de organização política e estrutura da sociedade, cada polis, de fato, tinha uma diferença. Mas se a gente for pensar em termos de maneira de viver, em termos culturais, porque ele fala da língua e da religião, então no item A, a gente pode considerar que os gregos tinham uma identidade, ou seja, eles eram unificáveis sob o aspecto cultural. Então, uma possibilidade de resposta, né, para essa questão seria o seguinte: a identidade grega era associada a uma unidade cultural, né? Mesma língua, mesma religião, né? De povos que viviam em comunidades que eram distintas. Por quê? Porque cada polis era autônoma. Então, a ideia da língua e da religião como elementos comuns. Era isso que a FUVEST queria que você fizesse no item A. Óbvio que a forma de redigir a sua resposta é variável, mas você tinha que tocar nesses dois pontos. Já a segunda parte, o significado da polis, aí você tinha que pensar o seguinte: bom, os gregos eles não têm uma unidade política, eles têm uma unidade cultural. Cada polis é um estado independente, com suas regras, seu modelo de gestão, né, seu modelo político. Então, uma possibilidade era dizer que cada polis constituía uma organização política, social e econômica, porque algumas cidades eram comerciais, outras eram mais agrárias. Social por quê? Porque em cada cidade a estrutura social, né, as camadas, quem eram os membros da elite, o critério para você ser um membro da elite em Atenas é diferente do que o critério em Esparta. Então havia essa estrutura particular de cada polis. Então o item A era para dizer que os gregos eram unificados em torno da cultura, e o item B para dizer que cada polis tinha sua própria estrutura, sua própria forma de vida cotidiana. Exercício 7 da Unesp 2005. A ciência do amo consiste no emprego que ele faz dos seus escravos. Ele é senhor não tanto porque possui escravos, mas porque dele se serve.
essa ciência do amo nada tem, aliás, de muito grande ou elevada. Ela se reduz a saber mandar o que o escravo deve saber fazer. Também, todos a que ela podem se furtar deixam os seus cuidados a um mordomo e vão entregar-se à política ou à filosofia. O mordomo aqui, no caso, seria alguém que gerencia os escravos, né? Isso é um fragmento da Política de Aristóteles. Então, vamos lá. Ele está dizendo que a pessoa que tem escravos delega aos escravos a realização de várias tarefas e, por conta disso, pode se ocupar da filosofia e da política. Então, olha lá, de acordo com o texto, qual a relação existente que existe entre escravidão e política na cidade grega? Ora, aqueles que possuem escravos não precisam se ocupar de certas tarefas, portanto, têm o ócio e podem se dedicar à política, à filosofia, a outras atividades que eram consideradas mais elevadas. Então, aqui uma sugestão de resposta, baseada nisso. Mas você tinha que articular essa ideia, da propriedade de escravos, não precisar realizar certas tarefas e ter tempo, ter o ócio para me dedicar à vida política. B. Além da escravidão, indique um outro aspecto que diferenciava a democracia grega da contemporânea. Ou seja, um elemento que diferencia o funcionamento da democracia no mundo grego em relação à democracia no mundo contemporâneo, ou seja, atual. E aí a gente tem várias questões que a gente pode apontar. Primeiro, que no mundo grego a democracia era direta, o cidadão participava pessoalmente da assembleia, diferentemente de hoje, onde a representação do cidadão, você elege alguém para te representar numa assembleia, num parlamento. Outra coisa que a gente pode pensar é que a própria noção de cidadania, muito mais restrita no mundo antigo do que hoje. Hoje nós temos uma ideia de uma cidadania ampliada. Então você podia ir por um desses caminhos, ele pede então eu coloquei aqui a ideia da ampliação dos grupos que podem participar da cidadania. Hoje, por exemplo, as mulheres são cidadãs, na antiguidade não eram, mas você também podia falar da questão da participação direta. A oitava questão era da Unicamp, no poema grego Odisseia, que narra as viagens lendárias do herói Ulisses. Esse personagem chega a um país habitado por gigantes chamados ciclopes, que são descritos como homens sem leis, porque não têm assembleias que julguem ou deliberem, e cada um dita a lei a seus filhos e mulheres sem se preocupar uns com os outros. Bom, só um detalhe, a Unicamp citando a Odisseia no vestibular de 2004 e fez isso recentemente no vestibular de 2021, que é a última questão dessa lista. Aponte dois aspectos da cidade-estado grega que a diferenciava do país lendário mencionado no texto. Bom, ele fala que não tem assembleias, então essa já é uma diferença, Na cidade-estado grega haveria a assembleia, a reunião dos cidadãos. A outra questão é que ele fala que são homens sem leis, ou seja, não existem leis criadas para toda a vida social. O que existe é uma espécie de lei doméstica, que o ciclope ditaria para sua mulher e seus filhos, ou seja, para o seu núcleo familiar. Então, essa é a grande diferença, Ulisses refere-se à cidadania em assembleias, a ausência, no caso, dos ciclopes, e a existência de leis para a vida social, coisa que também os ciclopes não teriam. E o item B, identifique os dois principais modelos de cidade-estado desenvolvidos na Grécia. Bom, aqui é para falar de Atenas, e a ideia de cidadania, e Esparta, que é o contraponto, com a ideia de uma sociedade militarizada. Então, uma sugestão de resposta era essa, falar que Atenas teve várias formas de governo até chegar à ideia da democracia, porque Atenas foi uma monarquia, foi uma oligarquia, teve as fases de tirania, que são governos ditatoriais, e chegou ao modelo democrático. Enquanto que Esparta sempre foi apegada a uma organização militarizada, uma estrutura muito rígida, que tendia à total conservação das leis, quer dizer, as leis não mudavam porque elas não eram debatidas, elas eram seguidas com rigor. Então, os dois modelos ali que acabam se tornando simbólicos. E o item C, uma característica da democracia grega que a diferencia da democracia atual. Olha lá, muito parecido com o exercício 7, então aqui eu
coloquei uma resposta um pouco diferente. Lá a gente falou da ideia da democracia, aqui a gente pode falar da questão de participação direta, né, dos cidadãos, mas também podia falar que hoje o conceito de cidadania é ampliado em relação àquele que existia no mundo antigo. Então, reparem como em vestibulares diferentes você fica abordando esse mesmo conceito, né, repetidamente. Então, conceitos clássicos, né? Todas as questões aqui tratam de conceitos muito clássicos, muito recorrentes. 9. Cada um deve observar as religiões e os costumes, as leis e as convenções dos dias festivos e as comemorações que observavam nos dias de Dário. Cada um deve permanecer persa em seu modo de vida e viver em sua cidade, porque eu desejo tornar a terra bastante próspera e usar as estradas persas como pacíficos e tranquilos caminhos de comércio. Isso é um édito, né, uma lei de Alexandre Magno para os cidadãos das cidades persas conquistadas em 331 a.C. Bom, então a FUVEST aqui em 2003 pegou um fragmento de uma lei do imperador Alexandre Magno, que era macedônio, né, o Império Helenístico, e que ele se dirige aos persas dizendo basicamente que os persas devem preservar o seu modo de vida, os seus costumes, ou seja, ele não vai impor uma religião, ele não vai impor uma língua, ele não vai impor hábitos, né? Ele vai preservar isso, óbvio, agora numa realidade em que o imperador é ele, mas ele tem um porquê nisso. Então olha lá, quem foi Alexandre e quais os objetivos de suas conquistas? Bom, o Alexandre Magno era o imperador macedônio, o imperador do Império Helenístico. Objetivos, ele deixa isso claro no final, usar as estradas persas como pacíficos e tranquilos canais de comércio. Ele está falando o quê? Do enriquecimento, de gerar prosperidade, de, obviamente, controlar um império cada vez mais rico para se enriquecer também. E a própria ideia de conquista, a gente pode pensar na ideia da expansão territorial, né? Isso também era um interesse óbvio de Alexandre. E aí a B, indique características do chamado helenismo. No texto, ele não fala exatamente do helenismo, mas aí a gente tem que lembrar que o helenismo é aquela ideia de levar a cultura grega para as regiões conquistadas. Só que no texto ele diz que os persas vão preservar o seu modo de vida, ou seja, o helenismo não é uma substituição das culturas locais por uma cultura de base grega, mas é, ao mesmo tempo que se preserva a cultura local, se introduz elementos trazidos pelos macedônios, que eram elementos próprios da cultura grega. Então, você tinha um império formado por diferentes populações, por culturas diferentes, subordinadas ao Alexandre, mas que passam a conviver com essas influências gregas que ele introduz nesses territórios. Então, é isso. A gente aqui podia abordar também a ideia de que o Império de Alexandre Magno, então, seria um império multicultural, né? Onde se falavam várias línguas, haviam várias religiões, embora ele levasse a cultura grega, né, a esses territórios que não tinham até então elementos dessa cultura helênica. Mas o helenismo então seria isso, né, essa pluralidade de culturas convivendo dentro do território. E aí o 10º e último exercício, que é o exercício da Unicamp 2021, né, que cita de novo a Odisseia. Milhões de mulheres vivem algumas frustrações derivadas de mecanismos que as silenciam e que as afastam dos centros de poder. O mundo dos antigos gregos e romanos pode nos ajudar a compreender a construção desses mecanismos. Na fundação da tradição literária ocidental, temos o primeiro exemplo registrado de um homem mandando uma mulher calar a boca. Refiro-me à Odisseia de Homero, escrita há quase 3.000 anos. Tendemos hoje a pensar na Odisseia apenas como uma épica história de Ulisses e seu retorno para casa após a Guerra de Troia. Mas a Odisseia também é a história de Telêmaco, filho de Ulisses e Penélope. É a história de seu crescimento e de como, ao longo do texto, ele amadurece, passando de menino a homem. Esse progresso surge no primeiro livro do poema, quando Penélope desce de seus aposentos e vai ao grande saguão do palácio, onde um poeta apresenta perante a multidão
ele canta as dificuldades encontradas pelos heróis gregos ao voltar para casa. A música não a agrada e ela, diante de todos, pede-lhe que escolha outro tema, mais feliz. Nesse momento intervém Telêmaco. Mãe, volte para seus aposentos e retorne seu próprio trabalho, o tear e a roca. Discursos são coisas de homens, de todos os homens e minhas, mais do que de qualquer outro, pois meu é o poder nesta casa. Então, aqui um texto que faz uma análise a partir dessa passagem da Odisseia, e a Unicamp pediu o seguinte, né? A. Explique um papel social atribuído ao universo masculino e outro atribuído ao universo feminino na Antiguidade Clássica. Bom, pessoal, lá no começo do texto ele fala que as mulheres eram afastadas do centro de poder. Então, o papel do universo masculino seria o papel da política, o papel do comando da vida social e, inclusive, da vida familiar. Porque, repara o seguinte, o Telêmaco ele tem poder sobre a casa na ausência do pai. Já um papel ao universo feminino seria o das tarefas domésticas, né? Das tarefas eminentemente domésticas. E aqui nós não estamos querendo dizer tarefas domésticas de cozinhar, não é isso. Tarefas restritas ao ambiente doméstico. Por mais que Penélope seja uma mulher da elite e não precise se ocupar de afazeres domésticos como cozinhar, limpar a casa, até porque tem escravos para isso, mas ela tem que cuidar do tear e da roca. O que é isso? Fazer tecido, tarefas domésticas, tarefas femininas, segundo o contexto grego. E o B, de acordo com o texto, porque a Odisseia pode ser revisitada para a compreensão do mundo contemporâneo. Isso também está lá no começo. No começo do texto, ela fala milhões de mulheres hoje vivem condições, e aí usa a Odisseia como exemplo de um primeiro registro de um homem mandando uma mulher calar a boca e se colocar no seu lugar de tarefas domésticas. Então, é a ideia de uma continuidade histórica, de uma herança histórica, né? De um comportamento patriarcal, um comportamento que oprime as mulheres, que tem raízes históricas no mundo antigo. Então, também aqui era esse o elemento que a Unicamp queria que você trabalhasse. Pessoal, então essa foi a primeira lista, né, com 10 exercícios. Eu vou deixar o link dessa lista aqui na descrição e depois eu vou soltar outras listas com outros temas para a gente ir fazendo essa revisão do ano todo. Beleza? Então, deixa eu encerrar aqui e até mais.